Espero que esteja a viver um ótimo dia. Nós estamos de volta para mais um Bíblia Fala. Eu e o Pedro Esteves estamos cá diariamente, aqui na Rádio RCS e também no Hope Channel Portugal, e poderá ver-nos através do site onde existe este projeto de TV, hopetv.pt. É lá que nos encontra e poderá conhecer-nos através do seu televisor ou do seu computador. Para isso, basta que entre em contacto connosco por meio deste e-mail ou deste link, hopetv.pt, e poderá acompanhar diariamente tudo aquilo que nós aqui tentamos trazer à antena da Rádio RCS. Estamos com a segunda epístola de Pedro e para isso eu gostava de o convidar a abrir já em 2 de Pedro capítulo 3 para lermos o versículo 3 e o versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4 diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro, vou dizer assim, achas que estas palavras ainda são atuais hoje? Ou elas ainda estão, digamos, num futuro que há de acontecer, ou elas não fazem muito sentido? Eu acho que estas palavras, ditas por Pedro para o tempo em que ele viveu e escrevia à Igreja... Ele fala aqui nos últimos dias. Elas estão mais atuais do que nunca, porque ele refere esta ideia de que nos últimos dias haverá um tempo, o que é a prova evidente que o apóstolo está aqui a referir-se a uma realidade que ele tinha consciência, ou Deus lhe inspirou a ideia de que aconteceria, mas que ainda não era uma realidade totalmente presente no seu tempo. Ele referiu-se, portanto, aqui a homens, mulheres, pessoas chamados de escarnecedores. E qual é a característica que Pedro vai dar ou atribuir a estas pessoas ditas escarnecedoras? É que elas são céticas em relação às promessas de Deus. E ele cita uma em particular que tem a ver com a promessa da vinda de Jesus. Então, Pedro vai caracterizar o tempo próximo desse grande acontecimento, a volta do Senhor Jesus, aquele que é, na Bíblia, sem dúvida, o acontecimento maior, relatado, profetizado, visto em antecipação por profetas, apóstolos, desejado por homens e mulheres que foram vivendo em companheirismo com Cristo desde o princípio. E qual é a característica que terá o tempo quando esse acontecimento estiver próximo? Nas palavras do apóstolo Pedro, é que as pessoas duvidariam de que isso acontecesse, seriam essencialmente céticas. Escarnecedor é uma forma até mais ativa. No fundo, um escarnecedor é não apenas um cético, mas é um cético ativo na sua... Por isso, usa de escárnio. Então, este fenómeno atinge no tempo em que nós vivemos, uma dimensão enorme. Quer dizer, se alguma coisa cresce neste momento, quando eu digo este momento, não estou a falar agora apenas deste ano em que nos encontramos, mas nesta geração, nestas décadas últimas em que temos vivido, é claro, um crescimento enorme de um ceticismo em relação, não às questões espirituais, mas à Bíblia, e a uma certa visão, digamos, mais ortodoxa, se quisermos, da leitura da Palavra de Deus. E, portanto, nós hoje, os nossos filhos na escola são, e não é de agora, estamos a falar, portanto, dos tempos modernos, ou pós-modernos, se quiséssemos usar mais os termos da sociologia, os nossos filhos estão nas escolas a ser ensinados diariamente, não acerca de um Deus que existe e que é criador, mas de que a Terra e a vida apareceram de forma natural, e com as explicações, enfim, e os modelos científicos que existem para isso. Portanto, não é de espantar que as gerações que têm surgido ano após ano são gerações de pessoas cada vez mais céticas em relação a uma ideia de que existe um Deus pessoal, que tem um plano para a vida de cada um Deus que guia a história desta terra e que ela está fielmente a cumprir esse guião que está estabelecido e que Deus finalmente há de irromper na história desta terra e colocar-lhe um fim. Toda esta descrição que eu acabo de fazer é para uma massa muito grande da população, especialmente as novas gerações, quase um ridículo. Ora, o apóstolo Pedro, de forma tão relevante para nós hoje, que temos fé, previa precisamente este acontecimento. E é interessante notar que o enfoque
deste ceticismo, o apóstolo Pedro diz que ele estará em quê? Precisamente no conceito, na crença da volta de Jesus. Eu acho que se nós olharmos ao mundo em nosso redor, encontramos pelo menos duas explicações muito claras de porque é que é natural e expectável até este ceticismo enorme em relação à ideia de que Jesus há de voltar a esta terra. Em primeiro lugar, a volta de Jesus, a Bíblia é muito clara, ela vai trazer juízo. E esse juízo tem uma natureza executiva. Ou seja, Jesus não vem para dizer vou julgar, Jesus vem para executar um julgamento que terminou. E por isso cada pessoa receberá na sua vinda, tal como a Bíblia diz, estou quase a citar, em função das suas obras, portanto das escolhas que fez. Ora, um alerta, uma advertência em relação a uma mensagem que trará juízo, em que cada pessoa será responsabilizada pelas escolhas que fez, é evidente que para muitos é uma mensagem que ninguém quer, que não se quer ouvir, que não é agradável talvez até para muitos, e portanto esta mensagem de juízo, ela naturalmente vai encontrar ceticismo. Por outro lado, a ideia de que a história desta terra, a própria história da vida e da existência do ser humano, ela vai ser interrompida tal como a conhecemos por uma grande manifestação de Deus como Criador, é uma narrativa, uma história que revela que o homem, na verdade, é um ser completamente dependente. É como se a filosofia que estivesse por trás, a concepção do homem que está por trás da crença de que Jesus vai manifestar-se e vir a esta terra, é uma crença, portanto, que implica esta percepção de que há um ser soberano e de que eu, como ser humano, claramente não sou soberano. Não posso determinar os acontecimentos, marcar a agenda, não sou eu que digo ou que posso determinar quando esta terra ou a minha própria vida vai terminar. Ora, num tempo em que o homem, das mais diversas formas, tenta, por todos os meios, diria, colocar-se num papel de soberania, de autonomia, de independência, tudo o que seja uma mensagem de dependência do outro, especialmente de dependência de um Deus Criador, é naturalmente uma mensagem pouco popular, por que não dizê-lo? Claro. Daí que nós encontramos, no tempo em que vivemos, uma certa popularidade da espiritualidade em geral. Isso até podemos dizer que os últimos anos da história desta terra têm até trazido uma espécie de renovação da popularidade de experiências místicas e espirituais, de uma certa ligação com o além ou com forças espirituais. Isso é uma coisa. Outra completamente diferente é uma visão muito clara e que é bíblica de que Deus está no controle da história, no controle das nossas vidas e que quando Deus se manifestar nós iremos dar contas precisamente das nossas escolhas. Esta é uma mensagem muito diferente daquela que é apenas uma ligação do nosso cérebro ou da nossa mente ao sobrenatural ou ao espiritual. Daí nós termos um mundo onde a espiritualidade até está na moda, mas tal como dizia o apóstolo Pedro há tantos anos atrás, o que não está de todo na moda é a crença de que Jesus e essa promessa de que Ele voltaria à Terra é uma verdade clara e absoluta. Isto a nós só tem que nos fazer, e quando eu digo nós, estou a falar de todos aqueles que têm fé na palavra de Deus, que querem viver por ela, só tem que nos dar alento de que estamos na verdade a viver estes dias que pelo apóstolo foram profetizados e anunciados. E isso tem que nos encher de esperança e ânimo em relação ao futuro. E é com esta certeza que nós fechamos este Bíblia Fala, sabendo claramente que estamos a viver os últimos dias desta terra e que nestes últimos dias nós temos de estar muito atentos àquilo que são as artimanhas, àquilo que é o plano do inimigo, mas sobretudo conhecer o plano de Deus para nós. Quanto a nós, já sabe, voltamos amanhã neste mesmo horário aqui na Rádio RCS e também no Up Channel Portugal. Até lá.